Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. Agora, Robson, esse jogo... E esse jogo? Fala aí, Rara. Esse jogo aí, rapaz, é o seguinte, a expulsão, né, o juizão lá, rapaz, fez o favor de expulsar o jogador do Sampaio Corrêa, o lateral direito, no primeiro tempo. Isso atrapalhou, cara. Porque o Vasco treinou o Vasco precisa jogar com time contra 11, né? Jogou contra 10, se atrapalhou todo. No segundo tempo, o Fernando Diniz tirou o zagueiro, né? Ele superestimou a zaga do Vasco, né? E tirou o zagueiro e botou um centroavante. Beleza, quer ganhar o jogo. Só que o Felipe Surian, que é o técnico do Sampaio, Felipe Surian foi o técnico da Portuguesa no Campeonato do Carioca, né? Que fez um excelente campeonato. Ele perdeu um jogador e não tirou os 3 jogadores da frente. Ele manteve jogando com os dois jogadores abertos, né? E o centroavante lá. E aí, toda hora tinha o contra-ataque. O Vasco não soube parar os contra-ataques do Sampaio Corrêa. E aí o Vasco sofreu por isso. Na primeira bola aérea, o Vasco, que o cara botou lá na área, e são aquelas bolas aéreas lentas, cara. O goleiro sai, tem que sair. O goleiro do Vasco não sai. E aí o Cabeceira lá conseguiu 1-0, e aí o Vasco vai jogar até hoje e não fazer gol na equipe do Sampaio Corrêa. Arrumaram um pênalti no final do jogo para poder ver se o Vasco empatava. Mas o goleirão deles pegou tudo, pegou pensamento, sinal de Wi-Fi e pênalti, inclusive, né? Vamos falar a verdade. Ele só é titular do Vasco porque os caras que estão lá não Falta de opção. Todos os outros goleiros da base, nenhum deles tira confiança, cara. É isso aí. Porque difícil, o cara vai se titular. Entendeu? Tô pensando em mandar o Sidney pra lá. Eita! Melhora. Desespero, hein? Desespero, com certeza. Pois é, você vê o nível. Então o Vasco ganhou. Pode falar. Nada surpreendente, porque assim, surpresa estava o Vasco jogando bem e ganhando. Estava me surpreendendo. Entendeu? Agora, vamos falar sério. 10 contra 11 e tal. Cara, mas você não tira um zagueiro, tendo uma zaga fraca como é a zaga do Vasco, você não tira um zagueiro para botar um centroavante, cara. Isso aí é erro de treinador iniciante, cara. Ó, tira um cara do meio, bota um centroavante, tira um dos atacantes, bota um cara enfiado na zaga. Não, o Emerson. Agora você tira um velho. O Emerson. Hoje nesse futebol moderno que o Fernando Diniz prega, né, que ele copia um pouco lá do futebol europeu, ele fez certo, ele não fez errado não, o Emerson. O problema é que a defesa dele é uma defesa sem vergonha, a defesa que toma gol todo jogo, né? E aí, porque, por exemplo, lá no Liverpool, numa situação dessa, o que o Klopp faz? Tira um zagueiro, bota o Fabinho para trás e bota o atacante, entendeu? Mas que comparação. Isso é idêntico. Tu tá falando de Vasco. O nível do Liverpool é idêntico ao do Vasco. Quem é o Fabinho? Quero saber quem é o Fabinho do Vasco. Quem é o Fabinho do Vasco? Parecido, entendeu? Olha só. O Flamengo puxaram o Ilharão para trás porque à toa. Não foi, porque pra ter mais saindo jogando, entendeu? Agora só que o esqueceu que ele tá no bar. Ele tá no bar. Toma remédio, Erasmo. Toma remédio, pelo amor de Deus. Falou, tem ovos pra fazer omelete. No Vasco não tem ovos pra fazer omelete, então não tem que fazer. Não tem nem frigideira. Fernando Diniz não tem nem frigideira. O Fernando Diniz, avisas o Fernando Diniz, cara, porque ele esqueceu disso. Olha, a sorte do Vasco. Quando ele parar de fumar essa maconha podre que ele tá fumando, entendeu? E olhar o time que ele tem, cacete. Olha, a sorte do Vasco que o Rômulo não tava de titular. Porque imagina o Vasco fazer isso, recuar o volante e o volante fosse o Rômulo. Meu Deus do céu. A lentidão. Melhor deixar ninguém ali mesmo. A lentidão que ia ficar, rapaz.
O Vasco perdeu pro Sampaio, não tem o que fazer. O Vasco chutou muito pra gol. É aquele esquema, ó, toda vez que o Vasco tem muita posse de bola, dá ruim. 71% de posse de bola, Emerson, contra 29% do Sampaio Correia. 1-0 Sampaio Correia. Enganou. Filosofia do Renato Gaúcho. Não adianta ficar a noite inteira conversando, entendeu? Enquanto vem outro, passa um papo de 5 minutos e leva a garota. É isso aí. Pelo amor de Deus. Entendeu? O Vasco hoje é o famoso arroz de festa. Só serve pra acompanhar, mais nada. Vamos falar da próxima rodada, gente. Falar da próxima rodada que tem o Brasileirão da Série A pra gente mais raiva. Falar aqui. Próxima rodada. Sampaio Correia e Vitória, Carlos Henrique. Sampaio Correia e Vitória. Amanhã, terça-feira, 7 da noite. 2-0 Sampaio Correia. E Erasmo, Sampaio e Vitória. Depois de uma vitória dessa, rapaz, a Bolívia querida, como eu conheci do Sampaio, vai meter 3-0 na Vitória. Emerson, Sampaio e Vitória. 2-0. 2-1 Sampaio Correia. Emerson, já abre Cruzeiro e Botafogo, Emerson. Esse jogo vai ser um jogo bastante disputado. A gente vai ter bastante dificuldade. 3 Cruzeiro fora o Bahia. Você já viu o Emerson botar vitória do Cruzeiro em algum palpite? O que houve aí, o Emerson? Que bicho te mordeu, cara? Bicho do regulamento. Debaixo do braço. Valeu. Aprendeu, Erasmo. E você, Erasmo? Cruzeiro e Botafogo. Vai ser quanto? Ô, rapaz, Cruzeiro, né? 2 já. 2 já não. E aí, Carlos? Cruzeiro e Botafogo. Rapaz, eu não posso ir contra o Emerson. O Emerson votar no Cruzeiro, eu tenho que seguir o relator. Eu não tenho como fazer diferente. Eu vou de uns... Quanto vai ser, Carlos? 3-0. Eu segui o relator. É a mesma coisa se ele falar que o Internacional vai ser campeão brasileiro, eu não tenho como ir contra. Aí não. Aí eu duvido. Eu acho que esse jogo vai ser 2-2. Vai ser um belo jogo, 2-2. Jogo emocionante. O Cruzeiro tá sem seu artilheiro, Marcelo Moreno. O Botafogo vai... falar. Aí, ó, Botafogo vai amargar aí pela 3 ou... Botafogo vai amargar agora 3 resultados para parar para pensar que eles não são o melhor time do mundo. Tudo que eu tô falando. Ô Erasmo, Brusque e Remo. Sexta-feira, Brusque e Remo. Lá no Sul, cara, jogo difícil, hein, cara? 0-0. Difícil, 0-0. E aí, Carlos, Brusque e Remo. 1-0 Remo. Emerson, Brusque e Remo. Cara, embora eu goste bastante do Remo, mas eu acho que esse jogo vai ser um feio 1-1. 2-0 Remo. CRB e Guarani, Emerson. CRB e Guarani. Rapaz, eu acho que o Guarani agora vai dar uma respirada. 1-0 Guarani. Carlos, CRB e Guarani, Carlos. 2-1 CRB. Erasmo, vai. As duas equipes estão na frente do Vasco, cara. E aí? O regulamento vai mandar, né, ser um belo empate. 1-1. 1-1 CRB e Guarani. Vai ser 2-1 CRB. Eu tô tentando confiar no Guarani, mas tá difícil aqui ainda. Tá difícil. Ô, Carlos, Brasil e Vila Nova. Brasil de Pelotas. Olha o Brasil aí. 0-0. Neymar joga? Ai, não sei. E aí, Erasmo? Brasil e Vila Nova. 1-0 Vila. Emerson, Brasil e Vila Nova. Carlos, 0-0 e feio. Eu vou de 0-0 também nesse jogo aí. 0-0. O Erasmo tá muito confiante nesse Vila Nova aí. Só ele. Time bonzinho, tá subindo. Produção. Erasmo, começa você. Goiás e CSA, Erasmo. Rapaz, o time do Marcelo Cabo tem que mostrar resultado que tá feia coisa pra ele. E o CSA também, cara. 2 times na frente do Vasco. Regulamento, parceiro. 2-2. 2-2 aí, Emerson. Goiás e CSA.
Azulão, hein? Azulão. 1-1. 1-1. E aí, Carlos? Esse cara com o regulamento é demais. Quando o Carlos fazia isso, vocês ficavam falando dele. Fala aí, Carlos. A gente aprende. 1-0 Goiás. 2-1 CSA. Olha, rapaz, ia ser Ousado, CSA, Azulão. ousado. Carlos, Marcelo Cabo na rua, né? Carlos, o Cabo na rua é perigoso, hein? Pode demitir o Marcelo Cabo. Ponte Náutico. Ponte Náutico. Náutico embalou. 2-1 Náutico. Náutico embalou. Pra onde? Pra cima ou pra baixo? De ré? Embalou. Rumo ao G4. Meteu a ré e embalou o Náutico. E aí, Emerson? Ponte Náutico. Cara, foguete não dá ré. Náutico 1.1. Erasmo, Ponte Náutico. 2-1 Náutico. Vou de 2-1 Náutico também. Vou dar uma moral pro Náutico aqui. O Erasmo, abre aí. Vasco e Coritiba, Erasmo. Isso é esse jogo. Mas olha só, tem muito tempo, mas é muito tempo que vence Curitiba. No ano passado, na Série A, o Vasco perdeu as duas. O Coritiba tá guardando a vaga do Vasco, Erasmo? No primeiro turno, o Vasco, o jogo bom pro Vasco vencer, o Vasco na covardia, acho que acabou empatando o jogo, ou perdeu, não sei o que aconteceu nesse primeiro turno. Cara, complicado esse jogo, cara. Eu acho que o Vasco vai ficar no 1-1 com o Curitiba. E aí, Carlos Henrique, Vasco e Coritiba. Vai ser em São Januário, é? São Januário. Com a torcida, né? Torcida é em São importante. Januário o Vasco não vai bem. Esse ano o Vasco não tem ido bem em São Januário. Se fosse no Couto Pereira, eu votava no Vasco. Mas como vai ser em São Januário, 1-0 Coritiba. Meu Deus. E agora a opinião dele. Emerson Páscoa, Vasco e Coritiba. Coritiba e Vasco. Não, Vasco Vamos e Coritiba. Vasco e Curitiba. 2-0 Curitiba e fecha o caixão do Vasco. Que isso, rapaz? Eu não entendo vocês, cara. Vocês jogam com regulamento O tempo todo. Na hora de fechar com chave de ouro. Não. Mas o regulamento não é pro Vasco, não, cara. O regulamento não é pro Vasco, não. Não. Eu digo não. Mas olha O só. regulamento é pros outros. Cara, olha só. A rodada toda da passada foi tudo favorável ao Vasco. Menos o Vasco se ajudou, cara. Essa entendido. Vasco deu de Vasco. Sabemos bem o que é isso. Isso é o líder da competição. Essa. Nós sabemos bem o que é isso. Quando a rodada foi favorável ao Flamengo, o Flamengo foi lá e. Pô, cara, brincadeira, cara. A Flamengo já teve umas 5 rodadas favoráveis e não pegou nenhuma. Deixa eu continuar aqui então. O Vasco e Coritiba, esse jogo vai ser 2-1, hein? Coritiba. Meu Deus. 2-1, hein? Coritiba. Deixa eu voltar aqui pra rodada, que eu fui procurar aqui o jogo do Vasco e Coritiba no primeiro turno e não achei. É Operário Londrina, Robson. É, rapaz. Operário e Londrina? É. E aí, fala então, Erasmo, como é que vai ser Operário e Londrina? Cara, vai ser um jogo bacana. 0-0. 0-0. Carlos, Operário e Londrina. Clássico local, né, cara? Disputa, rivalidade, 3-3. Que isso, rapaz? Festa de gols. E aí, Emerson, Operário e Londrina. 1-0 Londrina. 1-0 Operário. 1-0 Operário. Confiança e Avaí, Emerson. Esse confiança. O Avaí também não, 0-0. Tá lá em cima, Avaí tá lá em cima, pô. G4. Fala aí, ô Carlos. Confiança e Avaí. Acho que é 2-1 Avaí. Erasmo, confiança e Avaí? 2-1 Confiança. 2-1 Avaí também. 2-1 Avaí. Que isso, confiança, tá com essa moral. E tem um jogo segunda-feira isolado, que é o time que o Erasmo tá falando bem pra caramba aqui. Segunda-feira, 8 da noite, tá? Erasmo, Vila Nova e CRB, abrindo a 31ª rodada. Fala aí. Vila Nova vai segurar o CRB, parceiro. 1-1.
Regulamento. Empate o tempo todo, rapaz. Fala aí, Carlos. Vila Nova e CRB. Ah, o CRB tem mais time, né? 2-0. Quem? O CRB tem mais time, 2-0. CRB. Emerson, Vila Nova e CRB. Eu acompanho o Carlos, 2-0 CRB. O regulamento serve algumas horas, às vezes não serve, mas não dá pra entender esse regulamento de vocês, não. Eu vou de 2-1 pro CRB. Boleiros na Rede.